Abra sua Bíblia então e vamos ler a partir do verso 29. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Capítulo 11, verso 29 fala no tempo determinado. Vamos colocar este tempo determinado 1929 para frente. Quando o papado voltou ao poder, 1929 foi a assinatura do Tratado de Latrão. O Vaticano passou a ser um Estado e o Papa passou a ser um rei. Podemos entender que de 1929 para frente haveria um sucesso, um grande sucesso para o bispo de Roma, Roma papal. O Papa se tornaria rei e ninguém mais subsistiria diante dele. Ele teria poder sobre tudo e sobre todos. Aqui diz: tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Lembrando que, durante as 7 cruzadas, o papado venceu somente a primeira cruzada e perdeu as outras 6. Mas agora, queridos, neste tempo determinado, 1929 para frente, o papado terá sucesso, será próspero naquilo que ele faz, e todos se curvarão diante dele. Mesmo o rei do sul, mesmo o islamismo se dobrará e se curvará diante do papado. E o verso 30... porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Note que, no tempo determinado, 1929 para frente, o papado dominaria o rei do sul, islamismo, e também se voltaria contra o santo concerto, o povo de Deus. Diz aqui o verso 30, fará o que lhe apraz. Esta é uma expressão dizendo da prosperidade e do avanço de sucesso do papado. E ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Ele, o papado, estenderia a mão para aqueles que abandonarem o santo concerto, para aqueles que se desviarem do santo concerto, para aqueles que apostatarem da fé, se unindo a Roma. Queridos, agora no tempo do fim, a tentação para o povo de Deus é muito grande, porque o papado está fazendo todas as tentativas para aliciar, para o ecumenismo, para reunir todas as igrejas e religiões em torno de si mesmo. E, queridos, aqui o verso 30, no finalzinho, diz que o papado, o rei do norte, ele atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. Ele recompensa, ele honra, ele presenteia aqueles que se unem, aqueles que se comprometem com Roma, aqueles que deixam de apontar para o Papa como anticristo. Ele honra aqueles que deixam de falar que Daniel 7,25, o chifre pequeno, é o papado. O papado honra aqueles que, lá em Apocalipse 13, deixam de mencionar que a besta que subiu do mar com 7 cabeças e 10 chifres é o papado. Para todos estes que se omitem de pregar a verdade profética, aqui o verso 30, finalzinho, diz que o rei do norte atenderá estas pessoas. Lhes estenderá a mão aos que tiverem desamparado o santo concerto. Que não seja você, meu querido irmão, que não seja eu, que vamos desamparar o santo concerto, que vamos nos desviar deste santo concerto selado pelo sangue de Jesus Cristo. O santo concerto está fundamentado no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e inaugurou o santuário celestial, estabelecendo assim um novo concerto. Sim, queridos, o velho concerto, representado pelo santuário terrestre, com todos os sacrifícios, era somente um símbolo do santo concerto, que seria estabelecido pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele, morrendo, ressuscitaria, subiria ao céu, inauguraria o santuário celestial e então implantaria o santo concerto. É um novo concerto no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É ali no santuário celestial que Jesus Cristo exerce o seu ministério sacerdotal. E aqui diz no verso 30 que o papado vai focar especificamente o santo concerto agora no tempo do fim. E o que o papado fará? Verso 31. E sairão a ele, ao rei do norte, que agora é Roma papal, uns braços. Que braços são estes que sairão a Roma papal? Os braços do poder civil, que profanarão o santuário. O papado usará as leis civis
para profanar o santuário. Como o papado poderá profanar o santuário celestial? Destruindo a lei de Deus, pela imposição do decreto dominical, pela imposição da abominação desoladora dos últimos dias, que é o decreto dominical. O papado pretende anular a lei de Deus. É um ataque direto ao santuário celestial. É um ataque direto ao Santíssimo do Santuário Celestial. E ele usará as leis civis, os braços do poder civil. Eu quero ler para vocês o que está no livro Grande Conflito, página 607. Aqui diz: a igreja apelará, ou seja, Roma papal, apelará para o braço forte do poder civil. E nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes, ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. A igreja, Roma papal, apelará para o braço forte do poder civil. Esses são os braços mencionados aqui no capítulo 11, verso 31. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário, destruindo o santuário celestial e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, destruirão a intercessão contínua de Jesus Cristo no céu. Só Jesus é sacerdote. Só Jesus Cristo nos salva, nos perdoa. Por isso diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Porém, queridos, o papado destrói a intercessão contínua de Jesus Cristo, colocando aqui na terra a confissão auricular, investindo os padres com a autoridade de perdoar os pecados. É assim que ele destrói o contínuo sacrifício. Contínuo sacrifício de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Porque é para Jesus que nós temos que correr. É para Jesus que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. E o que mais fará Roma papal? Finalzinho do verso 31 diz: estabelecendo abominação desoladora. Quando o papado estabelecer a abominação desoladora, que é o decreto dominical, ele terá anulado a lei de Deus na face da terra. Ele terá destruído o santuário de Deus, porque no Santíssimo do Santuário de Deus está a santa lei de Deus. Queridos, este verso 31 é uma profecia que indica exatamente o que o papado, o rei do norte, fará no tempo do fim. E o verso 32: e aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá. Assim como o verso 30 menciona que ele estenderia a mão para aqueles que violassem o santo concerto, agora o verso 32 é mais específico: e aos violadores do concerto, àqueles que se comprometem com Roma, para aqueles que deixam de pregar Daniel 7,25 como chifre pequeno apontando para Roma papal, aquele que mudou a lei de Deus, e aquele poder que perseguiu os santos do Altíssimo por 1260 anos. Esses que deixam de identificar a besta que subiu do mar, Apocalipse 13, verso 1 e verso 2, como sendo Roma papal. Queridos, aos violadores do concerto, eles estão sendo pervertidos por Roma papal. Por isso diz o verso 32, e aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus, meu querido irmão, você é o povo que conhece o seu Deus. Nós somos o povo que conhecemos o Deus que temos. E o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Agora, no tempo do fim, é o tempo das proezas espirituais, da grande vitória do povo de Deus, do remanescente fiel. E aqui diz o verso 33, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Quem são os entendidos entre o povo? Aqui, em Daniel. Leia Daniel capítulo 12 e o verso 3. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Aqui em Daniel capítulo 12, os entendidos são aqueles que a muitos ensinam a justiça. Eles brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Meu querido irmão, você está sendo chamado para pertencer a este grupo, os entendidos entre o povo, que ensinarão a justiça a muitos. Todavia, muitos de nós cairemos pela espada, diz aqui o verso 33. Todavia,
cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por dias. Queridos, entre os entendidos que ensinam a verdade profética, existirão mártires. Por isso a profecia já está dizendo: alguns cairão pela espada, pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo. E agora o verso 34. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Por que pequeno socorro? Porque ainda não é um socorro total, pleno. Porque ainda alguns morrerão como mártires. Por isso serão ajudados com pequeno socorro. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro. Mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Ah, meus queridos, não faltam lisonjas. Não faltam tentativas para perverter os santos do Altíssimo, para que não preguem a verdade. E o verso 35. E alguns dos entendidos cairão para serem provados. Alguns dos entendidos morrerão como mártires. Alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos. Lembre-se que a profecia está dizendo que alguns entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, mas não apostatados. Os entendidos sofrem perseguições, mas não para caírem da fé, não para apostatarem, não para se unirem ao Rei do Norte, à Roma papal, mas para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Bendito seja Deus que existe um tempo determinado. Sim, queridos, esta prosperidade papal, este domínio mundial papal, será por um curto espaço de tempo. Louvado seja Deus! Apocalipse 13, verso 5, já menciona que este domínio papal dos últimos dias durará somente 42 meses, 3 anos e meio,